Vamos pro nosso videozinho aqui. Está já na ponto de partida, explorando a maior caverna do mundo. Eu estou falando de Rui Senetti, o cara que faz aqueles vídeos brabo, né? Olha lá. Sandon, a maior caverna do nosso planeta. Essa caverna é tão grande que possui um ecossistema completamente autossustentável, com suas próprias condições climáticas. Centenas de metros abaixo do solo, dentro dessa caverna, formam-se as nuvens que você está acostumado a ver no céu. Sondon ainda tem uma floresta tropical pré-histórica intocada, escondida muito abaixo da superfície, num vasto rio subterrâneo, de peixes transparentes a macacos coloridos. Mais de 250 espécies endêmicas de plantas e animais vivem neste mundo subterrâneo. 7 novas espécies de animais foram recentemente descobertas aqui e são exclusivas desse lugar. Com 9 quilômetros de comprimento, essa caverna possui 38,5 milhões de metros cúbicos de espaço. Olha. Tem um ecossistema dentro da caverna, pô. Imagina as cavernas que a gente não conhece, né? Imagina quantas aí existem que a gente não faz a menor ideia que tem por aí, né? Eu tava vendo, inclusive, uma estimativa de uma pesquisa nova que mostra que, bem provavelmente, o mundo tem muito mais do que 8 bilhões de pessoas. Porque é, né, o número que a gente fica repetindo e tal. 8 bilhões, 8 bilhões, 8 bilhões. Parece que tem muito mais do que 8 bilhões. Fizeram aí uma pesquisa, se não me engano, na China, na área rural da China, e a estimativa da zona rural, da população na zona rural, era muito maior do que eles achavam que era. E isso deve ser no mundo inteiro. A zona rural, ela é subestimada a quantidade de pessoas que tem. Então talvez tenha muito mais gente do que tem. A gente não consegue nem contar o número de pessoas. Imagina o tanto de caverna obscura e bicho que tem por aí que a gente não vai nem ideia. As passagens são tão imensas que poderiam abrigar um arranha-céu de 40 andares, enquanto suas estalagmites gigantes se erguem como as torres de cidades antigas. Ao entrar, é impossível não se sentir minúsculo, como um pequeno inseto. Uma rocha pode se mover sozinha. Sondon contém até mesmo rochas de fitocarste, que se movem em direção ao Sol como organismos semivivos. Pérolas de caverna raras e muitas outras formações únicas também são encontradas aqui. Por 3 milhões de anos desde sua formação, o mundo desconhecia sua existência até que ela fosse totalmente explorada em 2009 no Vietnã. Agora, é hora de você conhecer a maior caverna do planeta Terra. A exploração individual é proibida para proteger tanto os visitantes quanto o ambiente frágil. Esta expedição é operada pela Oxalis, a única agência autorizada. Para chegar a Sondon, caminhamos pela selva por 9 horas e agora precisamos passar pela caverna N, a terceira maior caverna do mundo, que serve como porta de entrada para a maior caverna do mundo. É crucial estar totalmente preparado para todas as possibilidades. Por isso, antes de embarcarmos nessa jornada, realizamos uma pesquisa aprofundada online sobre Sondon e seus arredores para aprender tudo o que precisaríamos saber. Agora, estamos seguindo em... Cid, pensar que uma caverna desse tamanho e ainda assim sua cabeça não conseguiria passar na entrada. Aqui é uma moderação de graça, né? Totalmente de graça. Quinca PG, só ofensivo, nada mais. 10 minutos de timeout, pode dar. Em direção à praia dentro da caverna. Ao longo dos séculos, as águas dos rios próximos gradualmente esculpiram esse lugar. O teto tem 145 metros de altura e a caverna tem 200 metros de largura. Durante a estação das inundações, grande parte desse espaço fica submerso. Você pode imaginar pelaquela cesta ali. O nível da água sobe tanto que pode transportar objetos até esse nível. Caralho. O lago de tirar o fôlego à nossa frente, era impossível não dar um mergulho rápido. Ao anoitecer, o som dos pássaros ecoa na caverna. Cara, deve ter bactéria comedora de cérebro nesse lugar, Deus me livre. Por terem pernas curtas e frágeis, essas aves não conseguem decolar do solo e precisam se lançar de um ponto elevado para alçar voo. Se elas estiverem presas no chão, isso significa que a morte é certa para esses pássaros. Essa teve azar e esperou até morrer. Ao nascer do sol, estamos prontos para a viagem para Sondon. Se compararmos essa caverna a um bairro, então Sondon seria uma cidade gigantesca. Vamos para a escuridão agora. Não posso deixar de me perguntar o que nos espera em Sondon. Enquanto caminhamos... Cara, se eu te desse duas possibilidades. Ir num passeio guiado nessa caverna ou uma passagem só de ida para Piracicaba a meio-dia. Qual que você escolheria? Dezenas de grilos no chão começam a pular de um lado para o outro.
O chão está coberto por séculos de guano de morcego. Acima de nós, inúmeros morcegos dormem profundamente, mas alguns estão acordados e constantemente nos bombardeando com seus excrementos. Então, não é uma boa ideia olhar para cima. Opa, olha para baixo então. É assim que ficou meu braço. Passamos por formações que parecem travertino. Os degraus de pedra calcária nos conduzem pelo caminho que leva a Sondon. Uau! A vista aqui é incrível! Você pode ver um pouco de água descendo de ambos os lados. Cave nos recebeu por uma noite nas profundezas da selva. Agora é hora de conhecer a caverna Sondon. Está tentando chegar até mim, se movendo na minha direção. Ele sabe do que se alimentar. É muito por grande. Dentro, cara. Sob nossos pés, uma formação calcária de 450 milhões de anos, que começou a se formar muito antes da existência dos humanos ou até mesmo dos dinossauros. Cara, toda vez que eu vejo sanguessuga, eu lembro daquele filme, que eu não sei o nome, que é aquelas crianças que tem aquela cena que tem que correr no trem, sabe? Que elas correm no trilho do trem, numa ponte, e aí tem aquela cena da sanguessuga. Conta comigo. Nossa, aquilo ali, quando eu era criança, aquilo ali me deixou traumatizado, cara. Jesus, mano, só de lembrar agora. Este calcário rico em cálcio é formado por conchas e esqueletos de animais marinhos antigos que afundaram no oceano e ao longo de milhões de anos foram se comprimindo gradualmente. No entanto, como o cálcio se dissolve facilmente em ácido, a chuva ácida corrói lentamente o calcário e forma cavernas ao longo do tempo. Foi assim que a maior caverna do mundo se formou, com a chuva dissolvendo o calcário. Uma última descida desafiadora nos conduz à imponente entrada de Sondon. À medida em que avançamos, todos acendem suas lanternas de cabeça. Esse caminho nos levará à passagem da esperança e da visão. Nessa caverna de 9 quilômetros de extensão, há muito que explorar. Talvez sejamos os primeiros a registrar animais recém-descobertos. Essa entrada da caverna Sondon, você pode ver que essas pessoas parecem minúsculas na entrada. Com apenas alguns passos, já estamos cercados por incríveis formações de cavernas. A água rica em minerais flui do teto e das paredes, formando essas belas piscinas de limestone ao longo do tempo. E o primeiro animal a nos saudar é um grilo. Nosso caminho é entre as rochas. Algumas estalagmites cintilam no branco puro devido ao tipo de mineral de que são compostas. Parece um diamante. É, parece. É uma enorme estalactite na cor bronze. Parece uma cachoeira congelada. Os tons laranja-marrom sugerem O cara perguntou, tem saída? Aí o outro respondeu, tem, é por onde entrou. Presença de ferro ou outros minerais misturados dentro do calcário. Algumas estalactites se soltaram do teto e caíram no chão. Aquele lá no meio é uma linha de falha. Foi formado por causa dos movimentos tectônicos da Terra. O imenso tamanho de Sondon não é apenas resultado da erosão hídrica, mas também das fraturas causadas por movimentos tectônicos, que abriram caminhos para a água fluir ainda mais profundamente. Tem um rio enorme nessa parte da caverna. Dentro da caverna é isso, cara. Como é que pode? Se cair, você não consegue nadar. É muito rápido. Chuvas fortes alimentam os muitos rios da região e agora um rio grande e rápido flui pela caverna. Como isso ganhou vida? Estamos a vários metros dentro da caverna. Não tem luz solar? Enchentes fortes podem trazer solo e caules para dentro da caverna. É por isso que vemos uma semente germinada aqui. Infelizmente, sem luz solar, não sobreviverão por muito tempo. A enchente também trouxe esporos. Então, né? Existem cogumelos crescendo aqui. A umidade come, duvido. e a escuridão são perfeitas para eles. Ainda ontem a água chegou até aqui. Ela traz muita lama consigo. É bem recente. Parece que a enchente aconteceu há pouco tempo aqui. Os sinais ainda estão visíveis. Agora chegamos à passagem da esperança e da visão. Essa é a maior parte da caverna. Estou ao lado da estalagmite mais alta do mundo. Ela tem 80 metros de altura. Levou cerca de 800 mil anos para que esses minerais se acumulassem no solo, à medida que a água escorria do teto e formava essa enorme estalagmite. A razão pela qual ela ficou tão grande é porque cresceu em uma parte da caverna onde o teto tem mais de 170 metros de altura e mais de 130 metros de largura. Portanto, essa parte da caverna é tão grande que um arranha-céu de 40 andares poderia caber ali. E até mesmo uma aeronave de 2 andares poderia voar. Dá pra ver a luz vindo da primeira dolina, bem à frente. É pra lá que estamos indo. Vimos manchas brancas semelhantes a nuvens no chão. O que é isso? Uma teia de aranha. Quando sente as vibrações de um inseto preso, a aranha salta, morde a presa e retorna ao funil para comer. Estas são torres de areia. Teia de aranha, não sabia nem que a aranha fazia teia no chão também, cara. Que animal desgraçado. Olha isso aqui, mano. Parece uma maquete, né?
Quando a água escorre de cima, as áreas sob os eixos ficam protegidas, enquanto os arredores se desgastam, formando, no final, essas torres. Parece uma pequena metrópole. Se você olhar com atenção, há um cara parado no topo daquela rocha. Nosso companheiro de equipe, à distância, está agora de pé numa estalagmite de 60 metros de comprimento. Avançamos 3 quilômetros na caverna. Esse é o nosso acampamento. Imagine dormir aqui, olhando para essa vista. A partir daqui, você pode ver parcialmente a primeira dolina. Pode parecer a saída da caverna, mas na verdade é a primeira de 2 dolinas enormes. E a partir daqui, as coisas vão ficar ainda mais incríveis. Alexa, o que é dolina? De acordo com a Wikipédia, Ela sabe. dolina é uma depressão no solo característica de relevos kársticos, formada pela dissolução química de rochas calcárias abaixo da superfície. Geralmente possuem formato aproximadamente circular e são mais largas que profundas. Podem ser inundadas por lagoas ou secas Tá e bom. cheias. Alexa, pare. Obrigado. A diferença de temperatura Entendeu? entre o exterior e o interior da caverna cria névoa e nuvens no seu interior. Esse buraco a área, aí. além delas, é chamada de Resumindo, cuidado é esse com os buraco aí. dinossauros. Exploraremos esse lugar amanhã. Por enquanto, é hora de descansar. Agora vamos para a primeira dolina. Começamos um novo dia. Veremos muita coisa pela frente. Vamos lá. Estamos rastejando por passagens estreitas para chegar à primeira dolina. Trecho muito estreito. Esses fios pegajosos são armadilhas que pertencem a vermes das cavernas. Que? Eles emitem uma luz azul esverdeada de suas caudas para atrair insetos voadores para os fios pegajosos. Uma vez que o inseto fica preso, a larva Já puxa o era. fio com a boca e come a sua presa. Este calcário é o mais antigo do Sudeste Asiático. Tem mais de 400 milhões de anos. Enquanto algumas criaturas marinhas se tornaram parte do calcário, outras se mineralizaram e acabaram como fósseis, como você pode ver nesse exemplo. Entraremos nos detalhes desse fóssil mais tarde. Estamos quase lá. Sal! Uau! As Que gotículas de maluquice, água cara, demoram esse cerca lugar. de 20 segundos para chegar ao chão a partir de lá de cima. Qual é a altura desse paredão? São cerca de 140 metros. Tudo aqui é enorme. Quando você olha para cima, pode ver as árvores da floresta tropical ao redor da abertura. Mas agora estamos metros abaixo e ainda dentro da caverna. A razão pela qual esse buraco existe é que centenas de milhares de anos atrás, o rio que fluía dentro de Sondong corroeu o calcário e enfraqueceu o teto. O teto não aguentou e desabou, criando esse buraco Caralho, gigante incrível. acima. Assim, a luz deu vida a essas algas e musgos. Porra, mano, olha, um buraquinho desse entrou luz, já era, né? À Vira tarde outra iremos para a coisa. segunda dolina. Ela é bem diferente. Você verá uma selva de verdade. Caralho, olha essa cena aqui, mano. Parece que tá um filme do Jurassic Park isso aqui, olha. Lá. Nossa, mentira. Mas antes disso, vamos conferir a primeira das 2 últimas formações incríveis daqui. Essa é uma estalagmite. Mas ela é diferente. Ela deve sua forma única em camadas às cachoeiras. Essas são formações de fitocárstio. Elas são raras formações de calcário moldadas pelo crescimento de algas, musgos e micro-organismos junto com o carbonato de cálcio. Como são moldadas tanto por processos biológicos quanto geológicos, são ao mesmo tempo parcialmente vivas e parcialmente inanimadas. Não vejo a hora da equipe do MrBeast chegar aí pra fazer brincadeiras e zoeiras. E podemos ver as formações de fitocárstio se movendo em direção ao sol como uma mão se estendendo da caverna. Após subir e descer 1 quilômetro na escuridão, finalmente chegamos ao nosso próximo destino. Essa é a segunda dolina, muito maior que a primeira. É incrível. Nos encontramos Olha numa lá. floresta dentro de uma caverna. Caralho, Olha isso, é muito pequenininhos, denso. cara. O teto da caverna nesse ponto desmoronou como resultado da interseção de 2 falhas principais, formando uma dolina na superfície, 252 metros acima de onde estamos. Mano, O absurdo. teto da caverna desmoronou e permitiu a entrada da luz solar, dando origem a um ecossistema totalmente novo. Apesar das condições extremas, plantas e animais conseguiram se adaptar e transformar esse lugar numa floresta tropical subterrânea única. À medida que avançamos em direção à luz, a altura das Olha essa imagem, cara. plantas cresce. O solo é perfeito para a formação de uma floresta tropical. Uma grande parte do solo aqui é composto por guano de morcego. Ele se acumulou por milhões de anos e é altamente fértil. O solo aqui é profundo e cheio de pequenos buracos. Há inseto em cada buraco. E os insetos estão criando armadilhas nesses buracos para capturar animais. Essa floresta é enorme.
Biólogos encontraram mais de 200 espécies de plantas e quase 60 espécies de animais que vivem nessa área. Há alguns macacos nas árvores. Essa pode ser a única caverna onde os macacos vivem. A maioria dos primatas normalmente prefere as árvores como habitat, pois os ambientes de caverna não são adequados para eles. No entanto, essa caverna extraordinária tornou-se um novo... Opa! Fala, chefe. Olha o sapinho. Sim, eu tenho claudiofobia. Esse vídeo tá me dando negocinho. Não tem nenhum Cláudio nesse vídeo não, cara. Esse aqui é o Rui Senete, né? Se você tivesse ruifobia, daí sim, mas claudiofobia fica tranquilo. novo espaço de vida para certas espécies. Encontramos uma centopeia. Olha que bonitinho. Além disso, cobras também habitam essa floresta. O som dessa floresta é tranquilizante. Até mesmo os exploradores que chegaram aqui pela primeira vez em 2009 pensaram ter encontrado a saída por um momento. Lembre-se de que estamos numa caverna. Essa caverna tem sua própria floresta tropical. Caralho, imagina, você tá numa caverna andando quilômetros e quilômetros sem nunca ter ouvido falar sobre esse lugar. Você vê, o sol, chegamos no fim. É só um buraco. E ainda tem mais quilômetros e quilômetros. Você não sabe qual que é o fim. Eles ficam mais finas, porém mais altas, para alcançar a luz do sol que vem de cima. É por isso que todas elas são tão finas, mas muito altas em comparação com sua largura. Algumas árvores atingem alturas de 40, 50 metros. É porque as árvores priorizam a altura para maximizar a absorção da luz solar. Aqui os restos de um caracol. Os macacos pegam esses caracóis e os quebram com pedras. Então, eles os comem. À medida que avançamos, encontramos vestígios deixados pelos duques de canelas vermelhas. Veja, muitos caracóis, a maioria deles quebrados e provavelmente comidos por um macaco. Banquete, né? Banquetezinho, né? O escargot. E que esquecemos que estamos numa caverna porque é muito grande. É aqui que vamos acampar essa noite. No nosso quarto e último dia na caverna. Hoje, navegaremos por uma passagem cheia de água antes de chegar à Grande Muralha do Vietnã. As estalagmites aqui são fascinantes, quase como se fosse uma obra de um escultor. Agora. Uma piscina de água envolve essa coluna e os peixes nadam ao seu redor. Esses peixes não têm olhos. Isso porque eles se adaptaram para viver na escuridão total. Em vez disso, seus outros sentidos se tornaram mais aguçados com o tempo. Veja como ele não reage à sombra da minha mão ou ao movimento. Ele não vê nada. Caralho! Assim como o peixe, esse grilo é completamente cego. Ele não me vê. Essas formações super raras são chamadas de pérolas das cavernas. Elas geralmente têm 1 centímetro de diâmetro. Mas aqui, como elas são muito antigas, algumas são tão grandes quanto uma bola de tênis. Assim como as pérolas verdadeiras, elas se formam ao redor de um pequeno núcleo, como um grão de areia, com camadas de minerais se acumulando lentamente ao longo do tempo. E precisam de centenas de anos para se formarem completamente. À medida que avançamos na caverna, algo inesperado chama a nossa atenção. Esses são ossos de um cervo, que devem ter pelo menos uns 500 anos. Caralho, velho. Que vídeo absurdo, mano. Encontraram os ossos de um cervo de 500 anos atrás. Que bizarro. Um último desafio pela frente. Uma parede cárstica de 80 metros de altura, conhecida como a Grande Muralha do Vietnã. Para chegar lá, também devemos passar pela passagem Passendale, com 600 metros de comprimento. Essa água, com certeza absoluta, tem bactéria comedora de cérebro. Se você for mineiro, né? Ai, será que é salgada? E vai dar um golinho, você morre na hora. A passagem agora está completamente cheia de água, transformando-se num lago verde jade de tirar o fôlego. É tão alto que a luz não chega ao topo. Depois da parede, a luz da saída é visível a 500 metros de distância. Exploramos a maior caverna do mundo, de um lado ao outro. Mas no 4º dia de exploração, um mistério permanece. O fóssil que vimos em Son Doong pertence a qual criatura antiga? Abro o navegador Opera e navego... isso aqui é publi disfarçado, hein? Por que o Opera? Eu tenho Chrome. Até o site da caverna para verificar o artigo relacionado. Aqui encontraremos a mesma imagem do fóssil e sua descrição. Pressione o Command mais barra ou Ctrl mais barra para abrir o Aria. É uma ferramenta de IA integrada. Tá me enganando, hein, cara? Estão querendo me enganar, os pontos-chave deste artigo. O artigo menciona 2 fósseis de corais diferentes, mas não especifica qual imagem pertence a qual criatura. Felizmente, o Aria tem um recurso de reconhecimento de imagem. Vou carregar a imagem e perguntar novamente. Ok. Ela identifica esse fóssil que vimos como Tetracorallia. Como está extinta hoje, não sabemos exatamente como era a sua aparência. Mas com o recurso de geração de imagem do Aria, podemos criar um possível visual para esse animal.
Lá vem. Aqui está uma Lá vem a ilustração de uma mentirada. tetracoralha viva, desenhada como uma colônia com tentáculos. A propósito, o recurso de Acreditei. rastreamento de abas, como você pode ver aqui, nos ajuda a visualizar nossas abas visitadas recentemente ao escurecer o sublinhado. Quanto mais escuro o sublinhado, mais recentemente a guia foi visitada. Usando as ferramentas inteligentes do Opera, acredito que identificamos a qual criatura esse fóssil pertence. Tá aí, Rui Senetina explorando a maior caverna do mundo, escondida há 3 milhões de anos. Porra, vídeo absurdo, interessantíssimo, cara. Mas esse cara, né, o Rui Senetti, ele traz uns vídeos sempre maneiro, né? Sempre tem umas coisas legais aí. Tá aí, tá aí. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.